Vamos então ao texto. Diz-nos assim: por isso vos digo, palavras de Jesus, tá, igreja? Descanso na providência divina é o título aqui do texto. E nós vamos falar nesta noite sobre a ansiedade e a confiança nas provisões de Deus. O texto, as palavras de Jesus, então nos diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, ou pelo que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de vestir? Pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Obrigado. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Isso mesmo. Basta cada dia o seu mal. E nós vamos então observar este ensinamento valioso de Jesus. Porque hoje, em nossos dias, quem sabe controlar seus sentimentos, quem sabe controlar as suas emoções, tem um poder maravilhoso, um domínio maravilhoso, uma sabedoria maravilhosa para viver bem. Porque a ansiedade que pode se manifestar em diversos níveis, inclusive desencadeando para uma depressão, a ansiedade tem sido a doença do século. São tantas as demandas com que temos que lidar a cada dia, que é quase impossível num momento ou em outro não nos encontrar em um momento de ansiedade, de preocupação excessiva, não é? E com isto, o medo também vai fazendo parte do cenário e fazendo parte da nossa vida. E tudo isto, se não for bem administrado, pode literalmente estragar a nossa vida, pode literalmente comprometer a nossa qualidade de vida. Há uma outra mensagem que ministrei aqui neste púlpito e está aqui em nosso canal, também sobre as palavras de Jesus, em que Jesus nos ensina a viver. O que é a vida, senão o hoje, o aqui e o agora? Naquelas palavras de Jesus nós temos aí a clareza de seus ensinos, de que algumas coisas são impossíveis à vida. Por exemplo, é impossível estendermos a mão para o amanhã, para anteciparmos alguma coisa,
porque o amanhã simplesmente não existe. O amanhã está por vir. E quase sempre as nossas dores, os nossos medos, as nossas angústias da vida, elas não se encontram hoje no presente, elas estão no campo do amanhã. Deixe que o amanhã traga o seu próprio mal. Dê uma olhada para a vida. E onde acontece a vida? Acontece aqui e agora. Porque se o amanhã ainda não existe, é impossível estendermos a mão para o amanhã e colhermos de lá alguma coisa, se nós fizermos o mesmo processo olhando para o passado. O mesmo também é verdadeiro. Porque é impossível você estender a mão para o ontem e trazer de volta alguma coisa de lá, sim? O máximo que a gente consegue fazer é se prender aos restos das experiências mal resolvidas do ontem e nos punirmos com isto para o hoje. Mas Jesus diz também, o ontem é outra coisa que não existe na sua vida. O que é a vida então? É o aqui. É o agora. O ontem não dá mais para viver. O amanhã, tomara Deus que possamos viver. Mas quem aqui tem certeza de que estaremos aqui amanhã? Tomara que estejamos. Mas o que Jesus nos diz é que a vida acontece aqui. Como é a sua vida? Dando uma olhadinha para você nesse momento. Olha que vida linda, você está sentadinho, adorando a Deus, recebendo um ensinamento valioso, que pode transformar a sua trajetória, a sua jornada de vida. Essa é a sua vida está acontecendo aqui, nesse momento. E a minha oração é que o Espírito Santo nos conduza por sua palavra, enquanto nós avaliamos estes preciosos ensinamentos de Jesus. Assim então, queridos irmãos, que o Espírito Santo possa nos guiar. Sim, a vida fica mais leve quando o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos conduz. E que o Espírito Santo possa nos guiar nestes ensinamentos, nessa estrada desenhada por Jesus, para dizer assim, traga um pouquinho de leveza à sua vida, tira o seu fardo e aceita o meu, que é leve. Olha isso. Jesus nos convida a deixarmos o nosso fardo pesado. Fardo pesado, vida pesada. E se a gente não entregar a nossa vida a Jesus, ela fica muito pesada. Aí você diz, pastor, mas eu já entreguei, eu sou crente, eu sou batizado. Mas entregar a vida a Jesus é muito mais do que isso. Começa aí, mas é muito mais do que isso. É entregar a Jesus o seu fardo. É entregar a Jesus as suas dores. É entregar a Jesus os seus impossíveis. É entregar a Jesus aquilo que tira o teu sono. É entregar a Jesus aquilo que atormenta a tua alma. É entregar a Jesus aquilo que te provoca medo. É entregar a sua vida a Jesus. E às vezes nós andamos tão sobrecarregados, com um fardo tão pesado, que até o nosso a paz do Senhor é falso. A gente diz paz do Senhor, mas o nosso coração está moendo por dentro de tanta preocupação, tanta dor, tanta angústia, tanta ansiedade. E Jesus diz, me dê o seu fardo que é pesado. O que está pesando na sua vida? Dê-me hoje, e o fardo que eu vou te dar é leve e é suave. Por isso que a minha oração a Deus, enquanto preparava esta mensagem, é que enquanto você escuta estas palavras, o Espírito Santo possa tirar de seus ombros esse fardo pesado que tem te encurvado para baixo e dar a você a leveza do Espírito Santo, para que você possa viver essa jornada plena de Deus para a sua vida. Assim, o nosso tema de hoje é a ansiedade e a confiança em Deus. E nesse texto, Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com as coisas desta vida, dando a ela uma ênfase maior do que ela realmente merece, mas que devemos confiar plenamente em Deus, aleluia, que é o nosso provedor. Vejam, entregue
ao Senhor a sua vida, confie ao Senhor a sua vida, aleluia, e não dê à vida ou às preocupações da vida um valor maior do que eles realmente precisam. Claro que nossos problemas merecem atenção, não é isso que o texto está dizendo, mas não coloque uma atenção demasiada naquilo que não está sob seu controle. Então, observando esse texto lindo que Jesus nos deu, eu quero compartilhar com vocês algumas lições. Este é um sermão textual, então eu quero compartilhar com vocês alguns ensinamentos do próprio texto de Jesus. E o primeiro ensinamento está no versículo 25, me acompanha na tela, Pedro, por gentileza. O primeiro ensinamento está no versículo 25. E o primeiro ensinamento de Jesus, em primeiro lugar, Jesus nos mostra que a ansiedade não faz nenhum sentido à nossa vida. Jesus nos mostra que a ansiedade não pode resolver nada em nossa vida. Jesus nos ensina que a ansiedade não pode mudar nada em nossa vida positivamente. Ele nos lembra que a vida é muito mais do que apenas comida e a roupa que vestimos. Ele utiliza isto e vai repetir durante o seu texto. Não andeis ansiosos quanto que a vez de comer ou que a vez de vestir. Ora, ele está falando de necessidades básicas. Não se preocupe com o alimento, não se preocupe com a veste. São necessidades básicas. Claro que se ele quisesse ampliar, ele poderia minuciar, dizendo, não se preocupe com as provisões. Qual é a sua necessidade? Ah, pastor, a minha preocupação não é quanto que eu vou comer, nem quanto ao que eu vou vestir. A minha preocupação é quanto à minha conta, é quanto ao meu emprego, é quanto à minha promoção, é quanto ao meu negócio. Jesus poderia ampliar, dizendo assim, quanto a todas estas coisas que estão no mesmo campo das necessidades básicas, como a preocupação com o que há vez de comer ou com o que há vez de vestir. Não se preocupem demasiadamente com estas coisas, pois Deus sabe que vocês precisam de tudo isto. Então a lição de Jesus, desse versículo 25, é que devemos confiar em Deus, e devemos confiar que Deus cuidará de nós, pois Ele é quem sustenta a vida. O que diz então o versículo 25? Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olha só, versículo 25, tela. Não andeis... Aliás, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Então, por que você está colocando a sua atenção, a sua energia, a sua disposição mental, a sua disposição emocional sobre o foco errado? Irmãos, e o gasto mental, físico, porque tudo que acontece na nossa mente, tudo que acontece nas nossas emoções, tudo que acontece no nosso psicológico, quando é além do limite natural, isso psicossomatiza para o nosso corpo e vai gerar muitas enfermidades a partir daí. Vai trazer muitos bloqueios a partir daí. Então o que Jesus está dizendo é assim, viva! A vida é muito além destas coisas. A vida não é coisas. O bem precioso da vida não é o que você tem, e nem o que lhe falta. Vocês sabiam que muitas pessoas ricas morrem todo dia? E o dinheiro que elas têm não consegue livrá-las da morte?
Muitas pessoas milionárias morrem o tempo todo e não conseguem levar uma moeda de tudo que juntou. E muitas destas pessoas não conseguiram nem mesmo viver e nem mesmo desfrutar do patrimônio que construíram, porque focaram nas coisas. Estou falando de pessoas ricas que deixaram de viver focado naquilo que elas têm. Mas tem também pessoas pobres que deixam de viver focadas naquilo que elas não têm. E o que é a vida? É aquilo que você tem ou aquilo que você não tem? Jesus vai dizer que a vida é uma essência inegociável e que não deve se misturar com as coisas, com os objetos. Nessa sociedade de ostentação, você vale o que você tem. Então, nessa vida louca, a gente esquece de viver para concentrar nas coisas que temos e as que não temos. E deixa eu lhe dizer uma coisa, não sei se vocês perceberam, Jesus percebeu no tempo dele e por isso ensinou aos discípulos que aquilo que nós não temos pode nos causar mais sofrimento ainda do que aquilo que temos. Quantas vezes você já disse, meu único problema é não ter dinheiro suficiente para este projeto? Ah, se eu tivesse dinheiro eu faria isso, eu faria aquilo outro, e criaria mais preocupações para a minha vida. E você passa a sofrer por aquilo que você não tem. E Jesus diz assim, olhe para a vida como um dom de Deus, viva esta vida como um dom de Deus, agradeça a Deus por esse dom, porque daqui a pouquinho você vai ser convidado a ir para um outro nível, e aqui na terra foi só a rampa de largada para a eternidade. A vida mesmo é livre do peso das coisas em nossa volta. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo, mais do que a roupa? No versículo 26, me acompanha aí, tela. No versículo 26, Jesus nos dá uma segunda lição importante. E aqui, em segundo lugar, Jesus nos convida a olharmos para a natureza e aprendermos com ela. Os pássaros e as flores não têm nenhuma preocupação e, mesmo assim, desfrutam de todo o cuidado de Deus. Assim também devemos confiar em Deus e não nos preocuparmos com o amanhã. De novo, não é vivermos irresponsavelmente como aventureiros, é não darmos ao amanhã a preocupação daquilo que não está no nosso controle. Dá uma olhada para a natureza, veja as aves, veja as plantas, veja as flores, não tem nenhuma preocupação e Deus cuida deles. Não é isso que diz o texto, versículo 26? Olha, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Aí ele faz uma pergunta depois da observação. Está observando tudo isso? Está observando as aves? Está observando as plantas? Está observando que alguém está cuidando da natureza? Mesmo que elas não tenham uma vida após o presente, veja que mesmo elas sendo temporárias, tem alguém cuidando delas? Aí ele faz uma pergunta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ah, irmão, olha para o passarinho que canta lá, está lá feliz da vida, é só um passarinho, está feliz da vida, está louvando a Deus, está vivendo. Aí olha para o homem passa pela vida e não vê a vida, e não vive a vida, e não curte a vida. E se desse ao homem o último pedido,
ele pediria a oportunidade de passar novamente por alguns momentos que ele não viu, que ele não apreciou, porque estava dentro de uma nuvem densa de preocupações. Passou com a alma angustiada, não conseguiu nem contemplar a beleza da vida em sua volta por causa do peso emocional que recaía sobre ele a partir de uma falta de confiança em Deus. Observai então as aves. A terceira lição está no verso 27. Então, em terceiro lugar, Jesus nos adverte, nos adverte que a ansiedade não acrescenta nada à vida. Tem alguém aqui ansioso, gente? De verdade? Ô, pastor, eu sou ansioso. Eu fiz uma pergunta numa igreja grande, com muitas pessoas, e o assunto era outro, mas o Espírito Santo me trazia uma palavra sobre depressão e libertação por depressão. E esse sentimento veio com uma certa insistência. E então disse: quantas pessoas aqui no nosso meio vivem angustiadas e tendo pensamentos de suicídio? 6 ou 7 pessoas levantaram a mão naquele auditório. Pessoas crentes, mas pessoas sobrecarregadas de angústias, de ansiedades, e que desenvolveu para quadros maiores. O que Jesus está nos dizendo aqui é assim: a vida é isso aí que você vive. Viva! Viva! Para de se preocupar com coisas, se preocupe com você. Eu não consigo viver, pastor, porque eu tenho que trabalhar muito. Para quê? Para gastar o dinheiro com remédio depois? Pastor, eu não consigo nem congregar porque eu trabalho demais. Para quê? Tem um homem na Bíblia que juntou tanto e disse: ó, minha alma, farta-te, aqui estão os celeiros cheios. Aí Jesus disse que uma voz foi liberada do céu dizendo: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para onde irás? De novo, Jesus não está aconselhando uma vida displicente, mas está dizendo: viva a vida, trabalhe os recursos para a vida, para o seu favor, para o seu bem-estar, para você viver, e daqui a pouquinho, quando o Senhor te chamar, antes do teu último suspiro, você dizer assim: puxa vida, valeu, Senhor, eu vivi aqui na terra, e agora vou viver aí em cima. Glória a Deus! É interessante que aqui Jesus não está dizendo assim: olha, a partir desse sermão vocês vão ver anjos subindo e descendo, como ele disse no outro momento. Não, nesse momento, nesse sermão, vocês vão aprender sobre a vida. Então Jesus acrescenta nesse versículo 27 que a ansiedade não acrescenta nada à nossa vida. Pelo contrário, ela pode nos impedir de viver plenamente o presente e nos leva a negligenciar o que realmente importa. O que importa na sua vida? O que importa na sua vida? As pessoas que estão em sua volta, você já notou a dificuldade que você tem para conversar com a sua família olho no olho porque não tem tempo? Para conversar com os seus filhos porque não tem tempo? Para sentar na mesa com a sua família porque não tem tempo? Casados, para namorar porque não tem tempo? Não namora porque não tem tempo. E não tem mesmo, porque o tempinho que tem já está esgotado, já está esgotada. Trabalhou, correu, foi para lá, veio para cá. E no final das contas o outro diz: vamos, não tem força.
tá sem bateria. Gastou-se muito em coisas, mas e a vida? O gozar da vida? Então o versículo 27 diz assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, pode acrescentar meio metro ao curso da sua vida? Qual de vocês, por mais ansioso que seja, por mais preocupado que seja, por mais dedicado que seja, no final da linha pode dizer: eu vou viver mais meio metro? Alguém acha que isso é possível? A quarta lição que Jesus nos ensina nesse texto sobre vida, sobre viver. Versículo 33. Nesse versículo, onde Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está a quarta lição que Jesus nos dá nesse texto. Jesus nos orienta a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Irmãos, na lista das prioridades da nossa vida, às vezes a gente vê que nada se encaixa. E quando você procura com uma lupa, procura de forma minuciosa, está lá a lista. E Deus está lá no rodapé da lista. Aí o Espírito Santo nos convida a fazermos assim, ó. Aqui está a nossa lista, aqui está todas as nossas preocupações da vida, todos os nossos pesos, tudo, vou fazer isso, vou resolver isso, vou fazer isso. Aí no finalzinho aqui, caindo pela beiradinha do rodapé, está lá Deus e o seu reino. Aí o Espírito Santo diz: para viver mesmo, você precisa pegar a sua lista e virá-la ao contrário. Primeiro Deus aqui, e as demais coisas se encaixarão aqui. Do contrário, você vai penar a vida toda. Do contrário, você não se firma a vida toda. Do contrário, você vai viver na beirada, no limite, no limiar o tempo todo. E aí sim, vem a preocupação. Por que vem a preocupação? Por que vem o medo? Porque vem a ansiedade. A ansiedade, ela está de alguma forma em desarmonia com a fé. A ansiedade está de alguma forma em desarmonia com a confiança. A ansiedade em todos os seus níveis, incluindo quadros depressivos, que podemos tratar disto numa outra mensagem. Todos estes quadros, eles estão em desarmonia com o fator fé, com o fator confiança. Por que vem o medo? Porque eu não estou seguro. Por que vem a preocupação? Porque eu não estou certo. Se eu não estou seguro, se eu não tenho certeza, se eu não estou certo que vai acontecer, que vai dar certo, e se esse medo começa a ganhar espaço no meu coração, isso significa que eu não estou em um lugar seguro, que eu não estou com a minha mente em lugar seguro, eu não estou com o meu coração em lugar seguro. Eu posso estar no ambiente seguro, eu posso estar na cadeira certa dentro da igreja, participando da comunidade da fé, mas se o meu coração, a minha mente não estiver segura de que o Deus que cuida até dos pássaros
do Deus que cuida até das ervas, até das plantas, das folhas, que hoje existem e não tem futuro, que hoje existe e não tem eternidade, não tem futuro no sentido de eternidade, de vida pós-morte. A plantinha secou, acabou a vida dela. E mesmo assim, mesmo ela sendo temporária, tem um Deus que criou todo o universo com o poder da sua palavra, com o poder criativo do haja, dizendo: haja céus, haja luminares, haja terra, haja porção das águas, haja porção seca, haja os pássaros conforme a sua espécie, haja as plantas conforme a sua espécie. E depois para tudo e diz: agora faremos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E então Deus, que é tão grandão, Deus que é tão extraordinário, ele diz assim: vou criar o homem. Vem a Santa Trindade para, e quando diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagina, irmão, um Deus tão grandão como esse, que fez tudo e sustenta tudo com o poder da sua palavra, agora desce à terra, pega do barro, pó da terra, e começa com as suas próprias mãos fazer um ser. E quando Deus diz assim: Débora, façamos o homem, complementando com a nossa imagem, nossa semelhança, tudo que Deus havia feito era singular, mas fez com o poder da sua palavra e com uma singularidade própria. Quanto ao homem, ele diz: eu vou fazer algo que pareça comigo, que tenha conexão comigo. E quando Deus diz: façamos algo que pareça conosco, eu imagino, e aqui é conjectura minha, eu não tenho um texto que vai dizer isso, conjectura minha, eu imagino que nesse momento os anjos, que são criaturas de Deus, mas não iguais a Deus, param. Opa, vamos assistir o que Deus vai fazer agora, algo que pareça com Ele. Eu conjecturo que nesse momento os anjos caídos, os demônios, também pararam, porque Deus vai fazer alguma coisa muito específica que parece com Ele. Eu conjecturo que até o reino animal, a bicharada, parou, porque o que vai acontecer agora? Deus vai criar aí algo que pareça com Ele. Então, irmãos, Deus começa ali, com barro, desenha, parece que a cabeça, a coluna vertebral, vai criteriosamente desenhando cada ossinho de barro. Imagina Deus fazendo o complexo sistema digestivo. Imagine Deus criteriosamente criando o complexo sistema respiratório. Depois Deus criando a beleza do corpo, com a carne, criando a pele, está todo prontinho. Imagine Deus desenhando cada fio de cabelo, irmãos. Aleluia, tudo nos menores detalhes, mas até então o homem é só um ser biológico, como tantos outros seres biológicos que existem. Até que Deus complete a sua obra, o homem está pronto, inanimado, mas está fabricado. Então Deus sopra sobre ele o ruach de Deus, Deus sopra sobre ele o Espírito, e assim como vive Deus, o homem recebe do Espírito de Deus, que entra no sistema respiratório, enche os pulmões, respira, e então nós temos algo inédito no universo. Deus acabou de criar algo que é inédito, nunca existiu antes. Deus juntou o que é do céu com o que é da terra. Deus juntou o que é divino com o que é humano, e o homem se coloca em pé, a imagem e semelhança de Deus. O único na terra que tem o Espírito de Deus. Glória a Deus. O único na terra que tem os atributos de Deus. O único que Deus pode olhar e dizer assim: é a minha cara. Deus coloca no homem um espírito.
Ou seja, um elo de contato. O homem é o único ser na terra que tem esse elo de contato direto com o Criador. O cachorrinho que você tem em casa, Deus até gosta dele. Como diz o meu irmão François, os cachorros são presentes que Deus deu aos homens. Como um ato de amor, Deus cria o homem e depois diz assim, ó, todos esses animais aqui é presentes para você cuidar, é terapêutico, são presentes, cuide, curta, enfim, é a beleza da vida que está em sua volta. Mas mesmo esses animaizinhos, por mais que você os aprecie, eles não têm alma. A alma deles é o sangue, derramou o sangue parou, morreu, deixou de existir. Esses animaizinhos não têm espírito, mesmo eles louvando a Deus, tudo que tem fôlego louva a Deus, eles não têm espírito, morreu, a vida deles cessa aqui mesmo. Mas você, eu, nós somos na terra as únicas criaturas com quem Deus se conecta de forma direta. O único que Deus pode dizer assim, eu vou morar com você, eu vou entrar dentro de você, vou colocar o meu espírito em você, o meu poder em você, a minha virtude em você. Você pode dizer, Abba, Pai, querido papai, estou aqui clamando ao Senhor. Há uma conexão entre Deus e nós. Por isso que Jesus parece como quem não compreende. Parece como alguém que não compreende, ou seja, não acredita na falta de fé, sabe, na dificuldade de acreditar. Puxa vida, vocês são criaturas muito elevadas. Os pássaros que são simples conseguem viver, mas vocês não estão conseguindo. Vocês estão aí, o que vamos comer amanhã? O que vamos vestir amanhã? Peraí, mas são como os gentios, não têm fé em Deus? Esse desespero todo é um desalinhamento na tua conexão com Deus. Quem é Deus para você? É só o cara chato que te julga nas tuas falhas? Ou é um pai amoroso que cuida de você? Cuidou de você ontem, que cuidou hoje e cuidará amanhã. A ansiedade é um desalinhamento de fé. Nada mais do que isso. Jesus está dizendo, está ansioso? Não tem fé. Incrédulo. Homem de pouca fé. Vocês são tudo isso. Os animais conseguem viver hoje. E vocês que são tudo isso, não conseguem. Porventura, vocês não são mais importantes do que eles? Porventura, vocês não têm mais valor do que eles? Essa preocupação, o que pode acrescentar para você? Pelo contrário, isso vai desalinhar a tua harmonia contigo mesmo, com as pessoas que estão ao teu lado, com a vida, com Deus. Por isso ele diz, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque quando você alinha com Deus, quando você fecha com Deus, o resto Deus cuida. Está alinhado com Deus? Vai ter medo do quê? O que acontecer está no controle dele. Está alinhado com Deus? Não vai ter medo. Está alinhado com Deus? Por que você vai ficar preocupado com amanhã se você está alinhado com Deus? Quem é Deus para você? Não é o Pai amoroso que continuará cuidando de você? Ou não? Os teus filhos devem ter alguma preocupação em relação a você? Será que meu pai vai continuar do meu lado amanhã? Será que a minha mãe vai continuar do meu lado amanhã? Ou estarei sozinho? Responda para você mesmo. Você estará do lado do seu filho amanhã? Aconteça o que acontecer com ele, você vai estar do lado dele porque você é pai, porque você é mãe? Qualquer necessidade do seu filho, você vai estar do lado dele, custe o que custar para você? Quem é Deus para você?
Jesus está dizendo, essas preocupações, os gentios, aqueles que não, antes eram gentios, mas no contexto aqui, gentio é aquele que não tem fé. Então por que está ansioso? Porque você não tem fé. São sinônimos aqui. Por que você não tem fé? E aí eu perguntaria, quem é Deus na sua concepção? É o cara chato que vai te julgar, te apontar o dedo, dizer, você falhou, você não vale a pena investir em você? Ou aquele pai que vai estar ali dizendo, pô filho, levanta, estou contigo rapaz. Pô, levanta, você pisou na bola, tá, mas eu não me envergonho de você, e daí? Você caiu, eu estou aqui para te levantar. Você falhou, eu estou aqui para te ajudar. Se tu cair 7 vezes, ou seja, cair totalmente, fica borocochô não dá lugar ao diabo não, deixa o diabo ter legalidade sobre você não. Levanta e diz, pai, eu pequei mesmo, eu caí mesmo, eu estou aqui, estou me levantando, vou avançar. Pecando ou não, eu sou do Senhor, uma hora o Senhor vai me tratar. Fraco ou não, eu sou do Senhor, uma hora o Senhor vai me fortalecer. Glória a Deus. Com pouca fé ou não, eu sou do Senhor e o Senhor vai me ajustar. Mas entenda uma coisa, você é do Senhor e o Senhor é seu. Deus disse, eu coloquei o meu nome em você, você é meu. Irmãos, e tem alguém que é fiel na terra, é Deus. Na terra em qualquer lugar, mas em relação a nós na terra, tem alguém que é fiel 100%, é Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz? Ainda que formos infiéis, Ele contudo permanece fiel. Pronto. Louvado seja Deus. Está ansioso por quê? Está preocupado com o quê? Está inseguro com o quê? Está com medo do quê? Quem está contigo sabe do que você precisa e está disposto a te ajudar. Entende isso? Glória a Deus. Por fim, versículos 31 e 32, Jesus nos chama a confiarmos em Deus com fé inabalável. Ele nos lembra que Deus sabe do que precisamos e que Ele cuidará de nós. Você é uma conexão com a terra, entre terra e céu, você é a conexão de Deus. E tem um Espírito Santo que mora dentro de nós. Quando a gente está angustiado, Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que o Espírito Santo diz assim, eu compreendo a tua dor e vou traduzir isso sem palavras diante do Eterno. E o Pai vai olhar a tua angústia lá no mais profundo e vai traduzir exatamente o que você precisa. Antes que você fale uma palavra, Ele contempla. Você precisa falar diante de Deus apenas por um processo terapêutico. Repito, você precisa falar diante de Deus apenas como um processo terapêutico, mas antes que as palavras sejam pronunciáveis, Deus já conhece a tua dor, Deus já conhece a tua angústia, Deus já sabe o que te preocupa, Deus sabe o que aperta o seu coração, Deus sabe o que aflige a sua alma, Deus sabe as bagunças da sua vida. Então, por favor, só coloca diante do Senhor. Se a vida estiver bagunçada, diga, Senhor, cheguei aqui, eu sou a tua maior bagunça da terra, mas eu sou teu, eu estou na tua presença, alinha a minha vida, porque a partir de hoje eu quero simplesmente viver a vida que me deste. Então ele diz assim, 31, 32. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Eu repito, a proposta de Jesus não é promover pessoas desocupadas, despreocupadas, displicentes e irresponsáveis.
Não, é só dizendo: o vosso Pai sabe que vocês precisam de tudo isso. Façam a parte de vocês e aquilo que não está no alcance de vocês, confia a Ele e descansa no cuidado dEle. Não dá para você resolver, não se entregue ao medo. Não dá para você resolver, não se entregue ao desespero. Não dá para você resolver, não deixa o medo dominar você, a ansiedade dominar você, a preocupação dominar você. Diga ao Senhor: Senhor, tudo que eu posso fazer está aqui. Daqui para lá eu preciso da tua ajuda. O Senhor é o meu ajudador. Aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, que possamos aprender com as palavras de Jesus e colocá-las em prática na nossa vida. Que possamos confiar em Deus e buscá-lo em primeiro lugar em nossa vida, sem ansiedade, sabendo que Ele é o nosso provedor, é aquele que cuida de nós com amor, com atenção, e que o Espírito Santo nos dê graça para nós vivermos uma fé inabalável. Aleluia. Para que possamos experimentar uma paz plena. Para que possamos descansar em Deus. Aleluia. Estas são as lições de Jesus para a nossa vida nesta noite. E aí eu fecho te dando um ponto a mais. Um ponto prático. Para você que já está vivendo a ansiedade, para você que já está sofrendo com a ansiedade, para você que já está afetado pelo medo, para você que já sente um desespero batendo a porta da sua alma, eu vou dar duas sugestões para você. A primeira é a que eu uso e dá muito certo para mim. Chega diante do grande psicólogo, Jesus. Quando Jesus diz: entra no teu quarto e fecha a tua porta, Jesus está dizendo para você ter o seu momento terapêutico com Ele. Ali, imagine Jesus sentado a uma poltrona à sua frente. Imagine o Espírito Santo sentado ali. Abra o seu coração. Não procure palavras bonitas, enfeitadas. Tem gente que quando vai orar, irmão, pega palavras bonitas que ouviu, nem sabe o que significa, para impressionar Deus. Deus não se impressiona com isso. Deus se impressiona quando você é verdadeiro. Abra o seu coração. Diga ao psicólogo tudo o que se passa com você. Se der vontade de chorar, chore, mas chore à vontade, lave a sua alma. Diga a Ele o quanto você sente a falta da sua fé. Diga: ô Senhor, parece que a fé foi embora da minha vida, não estou sentindo ela aqui. Diga a Ele. Às vezes você anda meio cabisbaixo, meio depressivo. Jesus sabe disso. Por suas palavras, chega lá de Jesus: eu estou meio depressivo, Jesus. O Espírito Santo que o Senhor me deu é espírito de alegria, mas eu ando triste, Jesus. Me alegra, Senhor. Eu só vou levantar daqui, Jesus, quando eu estiver com a minha alma transbordando de gozo, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Diga a Jesus que você sente. Está sentindo medo? Diga: Jesus, o Senhor não me deu espírito de medo, mas eu tenho sentido medo, Jesus. Jesus, eu sinto medo disso, medo daquilo, medo... Diga o que você sente. Conta para Jesus a sua dor. Aleluia. Abra o seu coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai renovar você. Vai renovar a sua fé. Vai renovar o seu espírito. Vai renovar a sua alma. Vai renovar tudo o que você precisa. Conte a Jesus o seu medo. Conte a Jesus que você... Mas conte com verdade. Diga: Jesus, eu estou passando pela vida e não estou vivendo, Jesus. Eu estou emaranhado, Jesus. Eu estou enrolado, eu estou bagunçado. Diga a Jesus exatamente como você se sente. Não diga nas redes sociais. Diga a Jesus, o terapeuta por excelência. Aleluia. Jesus quer que a gente viva. Jesus quer que vivamos. Aleluia.
Isso é o que eu pratico. Eu tenho um terapeuta, Jesus. Eu disse que daria 2 conselhos. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. O segundo conselho, eu não sei o nível de relacionamento que você que está assistindo esta mensagem, eu não sei, não consigo avaliar o nível de relacionamento que você tem com Deus e com a palavra. Eu não consigo avaliar por aqui o nível do teu problema, o nível da tua dor, o estágio do teu quadro de ansiedade ou de depressão. Não consigo avaliar daqui o tamanho da tua dor. Então eu digo, primeiro, siga essa primeira dica. Se você não conseguiu resolver nesta primeira dica, procure ajuda. Procure ajuda com o seu pastor. Se ele é capacitado nesta área, vai poder te ajudar. Se não for o caso, procure ajuda com um profissional de saúde mental. Procure um psicólogo. Talvez você se sinta melhor procurando um psicólogo cristão, que consiga trazer um atendimento com estas técnicas da psicologia, junto com um amparo bíblico e um abraço do Espírito Santo. Há muitos profissionais que trabalham assim. Mas Jesus parar tudo, sentar com os discípulos, pastor Alexandre, sentar com uma multidão e dizer, eu vou ensinar vocês a viver. Eu tenho certeza que esta é uma das mais poderosas mensagens que Jesus está nos ensinando. Livre-se da ansiedade pelo poder da fé e da confiança embasada na palavra de Deus. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra, aplaude a Jesus e diga obrigado, Senhor, por esta palavra. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você que está aqui nesta igreja. E vou orar por você que me acompanha aqui na transmissão. Fique de pé comigo. Débora, vem cá. Me ajuda aqui. Aleluia. Vem cá. Vamos cantar assim, Débora. Porque te abates. Mas pega o microfone, segura aí, porque eu vou primeiro orar por você, porque a palavra de Deus nunca vem em vão, ela tem um propósito. Não é assim, Isaías? Que aprendemos a vida toda? A palavra tem um propósito. A palavra tem um propósito. Tendo uma pessoa aqui para quem o Espírito Santo falou, a palavra tem um propósito. Louvado seja Deus, aleluia. Mas a primeira pessoa para quem o Espírito Santo está ensinando a viver hoje, sou eu mesmo. Tem mais alguém aqui com quem a palavra falou? Aleluia. Vem aqui, Débora. Segura aí. Nós vamos orar primeiro. Eu vou pedir para você se juntar em família. É culto da família, tá? Então junta aí com a família. Se veio sozinho, fica em paz, você está representando a tua família. Vem aqui, família. Nossa família não está completa aqui hoje. A Izinha não pôde vir, né? Hoje deixamos a Izinha num outro compromisso. Mas estamos aqui representando nossa casa toda. Junte-se. Abrace a sua família. E diga que você está exatamente aqui para ajudar, para ouvir, para que vocês sejam um apoio um do outro. Às vezes o casal está vivendo uma crise de ansiedade, o outro vivendo um mundo, paraíso das maravilhas. Nem se importa. Digo, estou aqui para ouvir, estou aqui para lhe ajudar. Nós somos uma família forte. Nós somos uma família abençoada.
Nós somos uma família crescendo debaixo da palavra. Aleluia. O medo, a ansiedade, a depressão não vai ter lugar na sua casa. Nós vamos orar e depois eu quero que você cante com toda a sua alma esse louvor da harpa que nós vamos louvar. Curve a sua cabeça. Diga aí ao Supremo Terapeuta, conte para ele a sua dor. Ó Deus, ó Espírito Santo, nós somos tua igreja, nós estamos diante do Senhor, nós agradecemos, como agradecemos pelo ensinamento desta noite, porque esta palavra pode mudar, Senhor, a nossa trajetória, pode trazer conforto em nossa jornada. Espírito Santo, contempla hoje a dor de cada coração aqui. Espírito Santo que sonda os lugares mais ocultos, inescrutáveis da alma, que chega onde nenhum profissional da saúde da mente, por mais habilidoso que seja, pode chegar, porque o Senhor contempla lá dentro. Sonda, Senhor, esta alma aflita hoje, arranca daí esta dor, sara esta ferida, arranca a causa. Meu Deus, não sei se a causa desta dor foram palavras, foram atitudes, foram sofrimentos em que esta pessoa foi submetida em algum lugar da sua vida, mas a dor está aí, mas a angústia está aí, mas a tristeza está aí, o medo está aí, a ansiedade está aí. Espírito Santo, Senhor, coloca a tua mão hoje, arranca, Senhor, esse sofrimento e gera nessa alma a paz, gera nessa alma a certeza, a fé, a segurança, o bem-estar, a alegria, a comunhão plena, e que a fé hoje possa vencer o medo, que a fé hoje possa vencer a incerteza, que a fé hoje possa vencer a ansiedade, que a fé hoje possa tirar toda instabilidade e gerar a paz